Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cristiane Fernandes Crochê. Na aula de hoje você vai aprender a fazer comigo a elefantinha barrigudinha. Gente, olha só que fofurinha. Ela é bastante especial porque ela meio que inaugura uma linha de barrigudinhos safari. Meio que inaugura por quê? Eu tive essa ideia logo após eu fazer o tigre barrigudinho, que a gente fez em comemoração ao Ano Novo Chinês, foi o primeiro vídeo aqui do canal. Aí com ele eu tive a ideia de fazer uma linha safari. Então ela é a primeira que vem anunciando essa linha safari. E ela é pseudo porque já teve o tigre barrigudinho, tá? Então se você juntar o tigre barrigudinho com ela e os outros que vêm aí pela frente, você vai ter uma linha safari assim, mega fofinha e deliciosa. Olha só, vou mostrar os detalhes dela para você. No caso, eu fiz o meu barrigudinho, vamos chamar assim, tá? Menina, tá? Mas é lógico, você pode fazer menino. Já mostrei aqui para vocês, aí vocês dão uma olhadinha aí nas lives e também nos outros vídeos, as necessidades para se fazer a caracterização, mas não precisa de muita coisa, tá legal? No caso dela, eu usei a saia, a mesma que eu usei na nossa ursinha, tá? Então, assim, a sainha você não vai aprender aqui, você vai aprender lá no vídeo da ursinha, tá legal? E eu também coloquei muito, Isa, deixa eu tirar aqui a parte de cima dela. Coloquei aqui, olha, muita pedraria, exagerei mesmo. Ao invés de eu fazer as florzinhas de crochê e tudo mais, eu usei as pedrarias, mas é lógico, você pode fazer de crochê, como você quiser, você pode evitar de fazer a sainha, colocar só o lacinho aqui, porque também tem aquele detalhe dos valores que eu já expliquei para vocês, tá bom? Deixa eu dar uma viradinha nela aqui para você ver como ela é toda linda, olha só. Olha só esse rabinho que sai discretamente aqui, que coisa de louco. E essa orelha diferente e mega simpática. Você vai também aprender comigo, é claro, e dá para colocar ela em outros amigurumis, ajeitando o tamanho. Isso também você vai aprender aqui na nossa videoaula de hoje, tá bom? Lembrando que toda a linha barrigudinha é feita a partir dos primeiros que nós fizemos, que são os coelhinhos. Então, está aqui no cantinho do card, também na descrição do vídeo. Aqui comigo você vai fazer a caracterização da elefantinha, tá bom? Vamos lá? Então, vamos lá. Deixa eu te mostrar as partes que eu já fiz e que você vai pegar lá no coelhinho, tá bom? Olha, já fiz a cabeça, aí para combinar com a roupinha dela, eu fiz com olhos lilás. Também pode usar o rosa, esse daqui é o metalizado, daí você encontra lá na Leila. O link dela tá aí na descrição do vídeo, tá bom? Coloquei os cílios, a sobrancelha, porque eu vou fazer uma menininha. Se você quer fazer menino, daí você não precisa combinar nada, tá? Na base inferior, como eu já falei para vocês, eu usei a técnica do ursinho, tá bom? Então é só ir lá no ursinho e ver como eu adaptei aqui a saia, porque a base é a mesma do coelhinho, tá legal? E eu fiz também a cobertura superior da bola, tá? Então essas três partes você já tem e vai aí nos vídeos correspondentes que eu tô deixando no card e também no link, na descrição do vídeo, estou deixando os links, tá bom? O que que você vai fazer aqui comigo? O rabinho que ainda não está pronto, a pata, que seria os pés, né? Tudo é pata, né? Essa aqui seria os pés e essa daqui é as mãozinhas dele, vamos colocar assim, a pata inferior e a pata superior, tá bom? E vai fazer também aqui a orelha dele, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós vamos começar pela orelha. Eu já tenho uma aqui pronta. Como você vê, a gente vai precisar deixar um rabicho aqui para costura, na finalização dela, tá bom? E a gente vai fazer aqui, e você vai fazer agora aqui comigo, tá bom? Então, eu tenho aqui, olha, um anel mágico com 6 pontos, uma carreira com 6 aumentos. Então, agora eu vou fazer 2 pontos, 2 aumentos seguidos e continuo com isso até o final da carreira, fazendo 2 pontos, 2 aumentos seguidos, um aumento,
e outro 2 aumentos. E depois torno a fazer 2 pontos e 2 aumentos. Nós vamos fazer, opa, deixa eu puxar para cá, nós vamos fazer 3 pontos, 2 aumentos. Então, agora eu quero que você entenda uma coisa. Nós vamos repetir isso até o final da carreira e aqui no final vai dar uma diferençazinha, tá bom? Aqui, eu tenho 1, 2, 3, né? 3 pontinhos. Então, no início eu faço ponto sobre ponto e aqui depois o terceiro ponto se dá no primeiro ponto do primeiro aumento. No segundo ponto do primeiro aumento e no primeiro ponto do segundo aumento é onde nós vamos fazer os aumentos. Sempre, em toda a carreira, nós vamos fazer isso. No segundo ponto do primeiro aumento, um aumento. No primeiro ponto do segundo aumento, um aumento. São os pontos, porque ela vai ficar em forma de triângulo, né? E esse daqui são os pontos que ficam bem na vértice do triângulo, tá bom? Então, vamos lá. Para a próxima, já é diferente. Na primeira carreira, a gente vai repetindo tudo a carreira inteira, tá? A partir daqui, já é diferente. Por quê? Porque aqui a gente está iniciando nesse cantinho, onde só tem ponto sobre ponto aqui, e pegando um ponto do aumento, tá? Agora a gente vai pegar o último ponto, o segundo ponto do segundo aumento, fazemos um ponto. Seguimos pontos sobre pontos, fazemos mais 2 pontos, temos 3. Um ponto em cima do primeiro ponto do aumento, 4 pontos. Então, a partir daqui, nós vamos fazer 2 vezes de 4 pontos e 2 aumentos, observando sempre se esses 2 aumentos estão acontecendo lá naquele lugarzinho que eu mostrei para vocês. Então, repito aqui, 4 pontos e um aumento. Outra coisa que está acontecendo aqui, no primeiro e no último ponto dos aumentos, a gente faz um pontinho só, né? Então, aqui a gente tem 2 aumentos, fiz nos pontos que eu já falei para vocês, e no último ponto eu vou fazer um pontinho. Dessa forma, 3 pontos aqui e um aqui, eu tenho 4 pontos e um aumento a volta toda, tá? A única diferença é que agora esses pontos, eles vão ficar divididos, tá? A cada carreira, nós estamos aumentando 2 pontos em cada seção. Então, se eu tinha 4 pontos e um aumento, agora eu tenho 6, sendo que na primeira parte aqui, eu vou fazer 4 pontos, 2 aumentos, 6 pontos, porque estou aumentando 2 pontos, né? Fazendo um ponto nas extremidades de cada aumento. Olha aqui, ó, tá? E agora, bem no meio, os 2 aumentos. Então, eu vou de 6 pontos e 2 aumentos 2 vezes. E lá no final da carreira, eu acrescento não, completo os pontos que estão faltando. Faltando para quê? Pontos que estão faltando para completar a carreira e também para completar os 6 pontos. No caso desse aqui, vai ser 2, ó. 1 e 2. Então, em toda a carreira, aqui eu vou aumentar um ponto e aqui eu vou aumentar outro. Então, aqui, 1, 2, 3, 4. Na próxima carreira, eu tenho 5 pontos aqui e 3 pontos aqui no cantinho. Nós fizemos uma carreira de distribuição com 6 pontos e 2 aumentos, né? A volta toda. Então, agora serão 8 pontos e 2 aumentos. Então, como eu falei, acabei de falar agora mesmo. Deixa eu puxar esse fio para cá. Tem uns fiozinhos guia que eu coloco aqui, eles não me obedecem. E a gente vai fazer o que aqui? 5. Tem os 4 anteriores e mais um dessa carreira. 5. E aqui é a mesma coisa. Os 2 da carreira anterior e mais um aqui que a gente vai colocar no último aumento. Né? No último ponto do aumento. Então, serão 3 pontos aqui, 5 aqui, 8 pontos. E 2 aumentos. Tá?
2 aumentos. E aí eu sigo aqui com 8 pontos. Tá bom? Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo que tá seguindo aqui, como eu acabei de explicar, 2 aumentos em cada lado, né? Estamos aqui com 8 pontos e 2 aumentos. Próxima carreira. 10 pontos e 2 aumentos. Próxima carreira. 12 pontos e 2 aumentos. Próxima carreira, 14 pontos e 2 aumentos. É até aí que você vai fazer a orelha do seu elefantinho, tá bom? 14 pontos e 2 aumentos. Vou seguir aqui com a minha e volto com ela finalizada para a gente acabar a orelhinha, tá bom? Bom, vamos lá, olha, está prontinha aqui a orelha, tá? Vou tirar aqui. Então, já vou te adiantar alguma coisa aqui, olha, se você quiser fazer uma orelha maior, você pode, tá? Aqui para o nosso, então, o que acontece? Vamos por partes, tá? Então, já vou te adiantar uma coisa. Se você quiser fazer uma orelha maior, é só você continuar fazendo essas carreiras, respeitando esse aumento aqui, tá? Para o barrigudinho, eu não faria maior. Por quê? A gente vai trabalhar com uma bola de acrílico embaixo e vai precisar de equilíbrio, tá? O rabo do elefantinho, ele é uma coisa insignificante, é mais decorativo. Então, ele não vai servir como base de apoio. Nós não vamos ter 3 pontos de apoio, como a gente tem em alguns bichinhos, tá bom? A gente vai ter só o das patas mesmo. Então, toma cuidado para que essa orelha grande, né, ela não cause um desequilíbrio da bola, tá? No entanto, se você for querer fazer o barrigudinho fofinho de apertar, né, colocando a barriguinha dele todinho de crochê, isso não tem problema, porque aí você precisa que ele fique direitinho assim só para foto. A foto você coloca um apoio atrás, pega uma florzinha dessa, coloca aqui assim no bumbumzinho dele e ele vai ficar. Qualquer coisa vai servir de apoio atrás, tá bom? Só para tirar foto, porque depois a criança vai mesmo brincar com aquilo, não vai ficar... Uma chance que vai ter de ficar em pezinho na estante, né? Então, fica aí essa dica para você. Mais outra dica aqui. Você pode fazer um outro triângulo desse, na cor rosa, né? E colocar aqui, tá? Para fazer a parte de dentro da orelhinha, né? Eu não quero justamente, pelo mesmo motivo que eu acabei de falar para você. A orelha pode ficar muito pesada, e a bola não vai suportar. Se for fazer o elefantinho de apertar, então não haverá problema quanto a isso, tá bom? Então vamos lá, olha. Terminei aqui, tirei o fio guia, né? Terminei aqui. Vou deixar essa parte para ser, essa parte é o direito, tá? E aqui nós temos o avesso. Vou deixar essa parte aqui para ser o lado de dentro, tá? Você pode optar por fazer de novo a outra parte, tá? Você vai ver que ela não está muito bem centrada quando você divide assim. Perfeito, é isso que a gente quer mesmo, tá bom? Porque a gente foi distribuindo os pontos e eles foram ficando diferentes, né? Colocar minha agulha aqui no primeiro ponto e no primeiro ponto daqui, tá? Vou dobrar e nós não vamos fechar tudo, vamos fazer apenas 3 pontos. Ó, 1, 2 e 3, pegando o lado de lá. Muito bem. Vamos deixar um fio maior para a costura. É melhor costurar do que colar. Algumas coisas dá para colar, né? Aí eu aviso para vocês. Mas quando não dá, é melhor costurada, também aviso, tá? Então, essa daqui fica bem melhor costurada, tá? Então, temos aqui as 2 orelhinhas e a gente vai fazer agora as patinhas. Então, vamos fazer a patinha. Nós vamos começar pela patinha menor, que é a patinha superior, tá bom? Olha, eu vou usar o filtro da cápsula de café. Já mostrei para vocês lá no Instagram como é que eu faço para tirar e limpar em segurança, tá bom? Essa aqui é o filtro, ele fica dentro das cápsulas, tá? Não é a cápsula em si. Ele tá lá dentro da cápsula. Vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo um link aonde eu mostrei assim rapidamente como é que eu faço, mas quase todo mundo tem sua técnica, pode fazer o que você quiser. Outra coisa, qual é a finalidade disso? É ficar durinha assim, ó, tá bom? Deixar ela durinha, tá? Essa aqui é a inferior. Não tem uma cápsula grande para essa daqui. Você pode recortar
eu gosto muito do pote de sorvete, ou então aqueles potes que a gente chama de Tupperware, né? Que geralmente quebra a base ou perde a tampa, alguma coisa assim. Sempre fica descasado, né? Eu detesto isso, gente. E eu jogava muito fora. Não tem tampa, eu já jogava fora que eu ficava com raiva. Mas depois deu um start, assim, falei, por que eu tô jogando fora? Que burra. Então eu comecei a guardar, né? E o que eu faço? Qualquer parte do coisa, só não dá para aproveitar os cantos, né? Aquelas partes arredondadas, mas a parte que é reta dá para aproveitar. Então, quando eu chego aqui nesse tamanho, eu desenho, risco lá desenho, e aí eu corto com a minha tesoura cega, eu corto, e aí vai servir para ficar igualzinho a esse daqui, tá? Esse daqui eu vou usar então a cápsula de café. O maior, eu não estou usando nada, mas o meu conselho é, se você usou aqui, use aqui também. Por que eu não estou usando nada? Para mostrar para você a diferença e ver como é que fica, tá? Se você quiser, você pode fazer também igual o meu, não tem o menor problema, tá? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui um anel mágico com 6 pontos, uma carreira com 6 aumentos. Então, eu vou fazer agora uma carreira com 1 ponto e 1 aumento. E depois, uma carreira com 2 pontos e 1 aumento. Essa aqui é a patinha superior. Você pode colocar o filtro das cápsulas de café em qualquer parte do amigurumi que você queira que fique retinha, tá bom? No fio Bela e no fio Charme, ela se encaixa num círculo de até 2 pontos e 1 aumento. Superior a isso, ela não encaixa, inferior também não, tá bom? Eu não sei no fio amigurumi, já fiquei devendo para vocês, vou continuar devendo. Até quanto que vai o tamanho, tá? Mas provavelmente, se você for usar uma agulha normal, aí tipo 2,5, normal porque eu digo porque tem gente que usa uma agulha bem inferior, consegue tecer com o fio amigurumi usando agulha 2. Eu não consigo, tá? Isso aí são raríssimas exceções. Você é uma raríssima exceção, minha amiga, se você consegue isso. Então, pode ser que nesse caso ele também chegue a 2 pontos e 1 aumento, tá? O círculo 2 pontos e 1 aumento. Mas numa agulha assim normal, que seria uns 2,5 a 3, talvez só vá conseguir fazer até 1 ponto e 1 aumento, tá bom? Então, fui falando com você e acabei chegando aqui ao final da carreira de 2 pontos e 1 aumento. Eu vou cortar, tá bom? Vou fazer esse acabamento aqui. E vou te dizer uma coisa, você pode fazer o seu elefantinho todo da mesma cor, tá? Por que eu estou fazendo esse tipo de acabamento aqui? Porque eu estou usando cor diferente. E aí, esse degrauzinho que se faz aqui, na próxima etapa, ele fica muito visível quando você faz com fios de cor diferente, tá bom? Se for com a mesma cor, você não precisa. Você vai fazer a próxima carreira, que é uma carreira sem alteração, pegando pela alcinha de trás, tá bom? Então, você vai fazer uma carreira sem alteração, pegando pela alcinha de trás. Se você estiver usando o fio da mesma cor, sola e a pata, então você não precisa fazer esse acabamento, você pode continuar daqui em diante fazendo uma carreira sem alteração, pegando pela alcinha de trás, tá bom? Se você for trocar de carreira como eu, ou trocar de cor como eu, então faz esse acabamento aqui que fica bem melhor, tá? Mas também tem um recurso que a gente vai usar depois. Eu vou deixar para o final das 2 patinhas, nós vamos bordar, olha só, os dedinhos dela, tá bom? Isso aqui não é dedinho, segundo eu vi lá, isso aqui é membrana. Mas são membranas que entram aqui no meio, olha, e fazem como se fossem os dedos. A gente vai chamar de dedinho, tá bom? Então, se você quiser também, você pode trocar sem fazer esse tipo de acabamento, seguindo aqui direto. E aí, na hora de bordar isso daqui, e aí você vai ter que tomar atenção aqui no fechamento, você pode bordar em cima do
desse degrauzinho que se forma aí, tá bom? Então, eu vou continuar aqui fazendo uma carreira sem alteração, pegando pela alcinha de trás. A seguir, eu vou fazer mais 2 carreiras de forma normal, pegando pelas 2 alcinhas, tá bom? Ao final disso, eu volto aqui para a gente continuar. Bom, vamos seguir aqui. Então, eu tenho uma carreira sem alteração pela alcinha de trás, as outras 2 pelas 2 alcinhas, tá bom? Nós vamos fazer agora uma carreira de diminuição, 2 pontos e uma diminuição, a volta toda. Bom, a partir daqui, eu vou fazer 3 carreiras sem alteração. Antes de subir as 3 carreiras, eu coloco o filtro de café, tá bom? Da cápsula. Então, é bom saber o seguinte, já expliquei isso em outros vídeos, mas vou explicar aqui novamente, de repente você não viu os outros vídeos, tá? A cápsula, de um lado, ela é retinha, tem todos os dentinhos, tá? Mas esquece os dentinhos, estamos falando do formato dela, tá? Ó, de um lado ela é bem retinha e do outro ela é baloada, arredondada aqui assim, tá? Olha só, tá? Ó. Então, a gente precisa dessa parte aqui, que é reta. Se eu for colocar na parte redonda, não resolve muito, né? Não adianta. Então, deixa eu só puxar o fio guia lá de baixo. Então, antes de subir essas carreiras todas, a gente vai colocar aqui. Se você acha que a sua... Porque ela anda, tá? Se você acha que a sua cápsula vai andar aí, você pode colocar um pinguinho de cola quente aqui e fixar ela aqui, tá? E aí, você vai subindo e depois, ao final... Porque a gente vai... Isso aqui vai funilando. Agora não, que eu fiz pouquíssimo, fiz só os 3 pontinhos aqui, né? Mas eu vou fazer mais e ele vai reduzir essa entrada. Aí você vai ter que alargar a patinha para colocar, tudo mais é melhor colocar agora, né? Vai fazendo 3 carreiras sem alteração e colocando o enchimento. Depois de subir as 3 carreiras, você pode colocar o enchimento, tá bom? Então, terminadas essas 3 carreiras, eu volto para a gente continuar. Feito as 3 carreiras, então agora nós vamos fazer uma carreira com um ponto e uma diminuição a volta toda. A partir daqui, eu vou fazer 5 carreiras sem alteração, tá bom? Feito as 5 carreiras, eu volto aqui para a gente dar continuidade à patinha superior. Bom, feito as 5 carreiras, agora nós vamos juntar aqui e fechar. Então, é o seguinte, se você fez a troca de cor ali e teve o degrauzinho, como eu falei para você que podia fazer por causa das... A gente vai bordar os dedinhos, então observa para que ela fique nessa região aqui. E para isso, se for necessário, você faz mais alguns pontinhos aqui para deixar a troca de cor nessa posição, tá bom? Como eu não fiz, então já dá para fechar aqui, tá? Então, aqui, ó, não precisa deixar um fio longo, porque essa parte aqui nós vamos colar, tá bom? Vamos reservar aqui e vamos fazer a patinha maior, a patinha inferior, para depois bordar os dedinhos, tá bom? Gente, olha que show essa trombinha. Eu fiquei assim muito apaixonada por ela. Deixa eu pegar essa assim de perto. Olha só que linda. Linda de viver, né? Eu coloquei esses olhos lilás aqui. Os meus são metalizados, mas também tem com glitter e você pode usar outras opções. Eu usei assim para ela ficar toda mais rosinha, toda combinando com menina. Tá bom? Então vamos lá agora a segunda parte do nosso vídeo da elefantinha barrigudinha.